Estamos aqui em mais uma edição do Podmar, agora com Joel Silva, grande comunicador aqui de Campo Grande, parceiro, amigo já de longa data. E vamos contar um pouco sua história. Joel, porque eu costumo dizer o seguinte, as pessoas veem as pingas que a gente bebe e não os tombos que a gente leva. E quantas vezes foi necessário a gente levantar para chegar até aqui. Toda caminhada de sucesso, e você é um cara de sucesso no rádio, ela tem toda uma trajetória, ela começou em algum lugar. E eu costumo dizer que ela sempre começa na família, onde a gente nasceu, onde a gente foi educado, como a gente foi educado, a relação que a gente teve. A gente sempre tem alguém a se espelhar para crescer. Então vamos começar do início. Você é de Aquidauana. De Aquidauana, mas eu acho que eu tive mais tombo do que pinga, viu? Porque vou te falar um negócio, o chão para mim sempre teve meio liso. Mas eu sou de Aquidauana, nasci em Aquidauana em 1971. Sou filho de uma enfermeira e de um cabo do exército, que demorou muito para sair cabo. Na época era cabo Juruna. Cabo Juruna. Soldado muito tempo, e num tempo que não era muito legal ser soldado, não. Né? Não era bem visto pela sociedade. O soldo não era lá essas coisas. Nada. Era dificuldade assim, monstra de ter. E meu pai foi ter um carro, acho que eu já tinha 8 para 9 anos, já era bicicleta, ele fala do quartel, né? Aí descia a Duque de Caxias de bicicleta um tempão. O exército ali em Aquidauana é perto da linha férrea ali para cima. 9º Batalhão de Engenharia de Combate, 9º Eu morei em Aquidauana antes de você nascer, 68. O ano que meus pais casaram. Casaram em 68, eu nasci em 71, meu irmão em 74. Morei bem naquela esquina ali no bairro Alto, onde tem aquela escola grande, Sejar, parece. O Sejar, não é bem no bairro Alto, né? O Sejar é mais no centro. Pois Estudei no Sejar. Então, na esquina ali, na esquina de cima, no início do bairro Alto, eu morei ali. Já na subida, né? Já na subida ali. Um pouco antes da escola Laudelino Barcelos. Por ali. 68, 69. Depois a gente voltou aqui para Aquidauana. Então você não pegou, você já pegou o período de Anastácio, não era marcha esquerda? Não, já era Anastácio. A marcha esquerda eu fui ouvir a expressão já aqui. Lá já não falava muito isso. Assim, eu tenho uma memória de futebol, tudo que eu vou lembrar, eu lembro do que estava acontecendo no futebol, e uma memória política. Por exemplo, Anastácio me leva para Cláudio Valério. Entendeu? Então, assim, Anastácio, o prefeito Cláudio Valério. Cláudio Valério. É o prefeito que eu lembro da época de mexer, de saber de política, né? Você fez o primeiro e segundo grau lá em Aquidauana? Na escola Modelo, né? Uma escola bem conhecida mesmo, a escola Antônio Correia, na frente da pracinha, da praça principal lá. Tinha uma escola que até pouco tempo ela era uma escola que lembrava do prédio antigo e tal. Hoje está abandonada. Quando eu morei em Aquidauana, já tinha... Aliás, só corrigir, que se eu falar abandonado, o cara fala, está falando da administração? Não. Ela não é cuidada como patrimônio, vamos dizer assim. Mudou-se algumas características, aquela coisa toda. O pessoal não tem um cuidado histórico. De preservar a história. Não olha historicamente. Mas estava dizendo, quando eu morei em Aquidauana, tinha a história não era gangue que se chamava, mas tinha a turma do Guanandi com a turma do Bairro Alto. Tinha quando você era moleque lá, tinha esse enfrentamento com o pessoal Tinha a trinca, né? A trinca, na verdade, eu me lembro... Quando se encontrava essa turma, o tempo fechado. Uma vez, tinha ele talvez não se lembre, mas pode assistir esse podcast, professor Urco. Né? O Urco era uma gangue da pesada, depois ele virou professor, ele deu jeito na vida, mas era uma gangue da pesada mesmo. E a minha escola, que eu estudava à época, era uma escola particular, mas era um particular remediado, não era particular, né? Que meu pai conseguia nos colocar com bolsa, eu e meu irmão lá, que era a escola Esther Sanches. E a gente foi jogar contra a escola que era o Doris, né? Eram maiores que a gente, e assim, criados ali no futebol mais do chão, e a gente numa escola teoricamente particular. Mais soft. Era mais soft um pouco. E eu fechei o gol. Né? Tava jogando o gol, fechei mesmo. Os caras não conseguiram fazer. Acho que nós ou ganhamos de 2-1 ou 1-0. E no futsal é bastante isso, né? Você conseguir fechar. Mas terminou o jogo, mas eu nunca apanhei tanto na minha vida quanto esse povo. Né? Mas assim, porrada mesmo, coisa de louco. Né? Tinha esses enfrentamentos, a gente andava de turma. Quando a turma se cruzava... E aí, apanhei não, essa quase, né? Quando o Gressa, que é o Grêmio Recreativo do Subtenente Sargento, meu pai mesmo cabo, por ser simpático a todo mundo e ajudar na construção, teve um título da
desse Grêmio, né? Que era um clube que hoje ainda está por lá ainda. E a gente jogou o futsal do Gressa, não lembro contra quem, teve uma briga. Essa briga eu me lembro bem porque os 4 que fugiram, eu dei carona para um menino que chamava, o apelido dele era Sinho, né? O Sinho é o Laudson, que hoje é um advogado famoso, que trabalhou em campanhas do André Putinelli e tal. Ajudei ele a correr da gurizada, porque nós apanhamos quase que sempre por ganhar dos caras que não podia, né? Era uma rivalidade bem forte, né? No futebol já era assim, na política é hoje, então de fora não pode entrar, né? Na política, pelo menos, as vias de fato ficam um pouco mais... Eu não me lembro quem foi, não sei se foi Churchill que disse, né? Que na política e na guerra é igual a guerra, né? Só que na guerra você só morre uma vez, na política várias vezes. Você pode matar e ser morto, né? Várias vezes. Mas tem a fala a gente estava falando do Londres aqui antes de começar. O Londres uma vez me disse que na política não existe crime de honra. Eu já estava discutindo sobre política, eu falei, mas tem... Não, na política não tem crime de honra. Eu levei um certo tempo para entender o que ele quis dizer com aquilo, mas eu entendi. Por isso ele sobrevive tanto na política. O duro, Mariana, quando a gente aprende isso, quando o caminhão passa por cima, você fala, nossa, era isso então. Aí o caminhão já passou por cima de você. Né? Você viveu em Aquidauana até quantos anos mesmo? Eu nasci em 71 e a minha memória me leva para 78, 9, que eu estava nessa escola modelo. E eu fiquei até 89. Eu entro eu começo a ouvir rádio, né? E na época fazia sucesso Michael Jackson e Menudo. Menudo mais um pouco. E aí eu ligava na rádio para ouvir essa música, né? E tinha algumas músicas internacionais também, e a rádio tocava às vezes não tocava. Aí um dia eu falei, mas por que esse cara não atende a gente? Eu fui lá na rádio. Aí o rapaz ficou comovido com a minha vontade de ir lá ver. Ele falou, olha, aqui acontece o seguinte, não temos todos os LPs. Às vezes fulano traz o disco aqui e a gente toca. Eu falei, nossa, mas a rádio, uma coisa que é mágica, né? Você liga, ele fala, você liga e canta. Como que ele pode depender de uma pessoa levar um disco? Eu falei, mas e se eu comprar o disco? Vocês tocam? Eu falei, claro, não sei das quantas. E aí eu comecei a querer trabalhar em alguma coisa, né? E aí eu e meu irmão falamos, dá pra gente vender uns geladinhos aí. Mas se o pai pegar na venda de geladinho, nós vamos levar uma sua, porque, né, embora ele quisesse que ele trabalhasse, ele queria dar as condições para que não precisasse. Mas aí eu comecei a vender alguma coisinha ali e comprar um ou 2 discos e levar lá na área. E aí, mais uma vez, comovidos, o menino falou, você não quer atender telefone aqui? Eu não posso te pagar, mas eu te dou uma camiseta por semana, que era de uma loja patrocinadora. Falei, tô fazendo nada mesmo. Aí comecei a atender o telefone nessa rádio, até que eu vendo o menino colocar música e tirar música, eu virei operador de áudio nessa rádio, na Rádio Independente de Aquidauana. E aí, passou um tempo, foi para lá a FM América, do Raul Freixas. E Raul é uma lenda viva, né? Fez um concurso para escolher os 4 melhores operadores da região que iam trabalhar na rádio dele. Aí eu passei no tal concurso e fui lá para a rádio, fui um dos 4. Mas aí você começa a entender, falei, cara, que da hora, né? Uma rádio que tem que trazer música, a outra que esse cara aí, né? Não sei, eu vou embora daqui, falei. E eu sempre fui muito apegado à minha família, mãe, pai, irmão, né? Sempre fui muito fechados, tanto que a gente não fala em tio, primo, vó, é bem fechado mesmo. Aí eu falei pra minha mãe, eu acho que eu apartado 6, eu vou embora para Campo Grande. Lá tem um cara que chama Picarelli, lá faz um programa lá, e se eu sou bom mesmo de operador aqui, eu posso trabalhar para esse cara. Aí minha mãe falou, aguenta o final do ano. Convenceu meu pai, e em 89 nós mudamos para cá. Eu, minha mãe, meu pai, um Corcel 2 e um cachorro. Né? E eu me lembro que tem as cenas emblemáticas, né? A gente vem vindo ali, um pouco antes do bordão de fazer a curva, meu pai para esperar o caminhão de mudança, e o Paralama do Sucesso tá tocando uma música que fala vai ser diferente, e aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, puxa, isso aqui deve ser diferente. É uma mensagem. E aí chega em Campo Grande, né? Chegamos aqui, a gente era tão do mato mesmo, que a gente morava no Cabriúva, né? Um pouquinho acima, Monte Verde, um pouquinho acima do Cabriúva, e a gente aprendeu naquele Comper da São Francisco, aqui pertinho. Só que pra gente no Comper tem que ir na rodoviária, para entender o caminho de volta, sendo que o Comper, a linha reta, era pertinho. Até que a gente foi entender a coisa, o tamanho que era Campo Grande pra gente, foi um bocado. Foi um bom número. E conseguiu trabalhar com o Picarelli?
Pai, a história do Picarelli, ela é mais complexa, né? O que acontece? Falei pro meu pai, falou, vamos lá, o homem fala na TV que há um emprego. Meu pai foi comigo numa quinta, nós não fomos atendidos. Ele foi na sexta, nós não fomos atendidos e falou, olha, só vai ter dinheiro para ir segunda e terça. Se esse cara não atender nós, não vai ter passe de ônibus para todos esses dias aí, né? Aí eu fui na segunda, fui na terça, na quarta eu fui sem passe de ônibus. Por que que eu não era atendido? Né? A Rádio Cultura tinha uma recepção na entrada, que era recepção, telefone e o pai do administrativo, e a outra parte, o administrativo. Então, a triagem, né? E a moça da triagem não deixava eu entrar. Toda vez que ela via, ela já fechava a cara para mim e eu não conseguia entrar. Eu falei, rapaz, como é que vai fazer, né? Eu vou dar uma zoiada para essa moça aí, quem sabe se eu ganhar o coração dela, né? E aí, na sexta-feira, que já não tinha jeito mais mesmo, naquele dia eu consegui voltar, e na sexta que não tinha mais jeito mesmo, aí eu comecei a ficar de paquera com a moça, né? Inclusive a paquera que dura 27 anos, né? Comecei a ficar e o Picarelli me recebeu, me colocou da meia-noite às 6, só que o técnico, o operador, ele chegava atrasado. Um dia o cara se machucou, eu ficava ouvindo o programa à noite para entender como ele era feito. E aí eu fiz o programa dele, não saí nunca mais, fiquei 4, 5 anos com ele. E quando foi para eu casar com essa moça aí, que hoje é minha mulher, quando foi para casar com ela, eu falei, eu vou sair da rádio, porque trabalhar no meu ambiente, uma hora alguém pode falar uma coisa atravessada para você, eu não sou um cara meio fácil, né? Então é melhor eu sair. Saí, casei e saí sem emprego. E sempre trabalhei em rádio, mas sempre teve os intervalos, né? Fui trabalhar no Bordão eu trabalhei de almoxarifado. Né? Depois eu fui para o financeiro, sempre dei começava de um jeito e terminava melhorzinho. Uma progressão. E aparecia rádio nesse período, aí eu largava o emprego até bom para fazer rádio que não era tão bom. E foi indo, até fui para educação rural, passei pela cultura, né? Educação rural, aí fiz o concurso público para a rádio educativa, passei também. Mas eu tinha comigo que eu não tinha voz de locutor, não era o... Não tinha voz daquele, como que é aquele... foi assessor do Ramos? Aqui nós tínhamos o Luiz Humberto Aspesi. O Aspesi, Boa noite, fulano. Fazia o canal. Você ouve agora. Almoçando com música. Ele fazia Almoçando com Música, o Classe A à noite. Um cara sensacional, humilde demais. E eu não tinha, né, nessa voz. Só que aí, ouvindo um pouco de rádio, eu falei, mas peraí. Tá o cara narrando lá, né? Fulano de tal partiu pela esquerda, foi pela direita, não sei o quê. Fala aí, fulano. Olha, aqui a bola passou raspando o travessão. Eu falei, opa, essa vozinha aí de... Essa eu tenho. Essa eu tenho. E nesse período, né, eu sempre gravei, montei. Eu era muito bom de fazer o cara do outro lado, né? Tanto que o Picarelli ficou comigo por conta disso, por fazer a plástica do programa. Nesse período eu falei, eu já estou um bom repórter, pensei. Te interrompendo, a sonoplastia na rádio AM era tudo, né? E eu digo para você que no FM, na televisão, ainda é. É que o cara consegue, hoje o DJ consegue fazer as duas coisas. Fazer digital, né? Mas para programas jornalísticos, para eventos esportivos, precisa de um operador. E eu tenho esse histórico de, mesmo comandando algumas equipes esportivas ou jornalísticas, eu prefiro ficar na mesa de áudio. É que, dado ao conhecimento, aquela coisa toda, já você tem que estar à frente do microfone. Uhum. Mas eu ainda tenho essa que, se precisar de operar ali, eu acho que, se tiver um cara 10 aqui, eu quero ser o 10 de lá. É melhor ter 2 10 aqui e um 8 lá do que... Né? E aí, quando eu me acho o repórter... Eu falo, agora nós temos que inventar um locutor, né? Porque ninguém vai me chamar para trabalhar junto. E aí, nos corres da vida, eu encontro um jovem locutor que estava fazendo faculdade na Estácio, né? Posso dizer meu irmão e seu irmão, Ramon Cabreira, e falo, cara, nós vamos inventar um gol para você. Como é que vai ser? Tem um cara de Minas que ele não fala gol, ele fala caixa. Eu falo, cara, isso não é da caixa? Eu falei, pô, escuta aqui. Aí ele ouviu e falou, cara, esse negócio você vai conseguir fazer? Eu falei, nós vamos gravar na sua voz, o tal do caixa. E vai ser. E aí nasceu ali um time, né? E o Ramon já era alguém que vinha do futebol, de repórter, considerado o melhor repórter esportivo da época, né? E teve a humildade de ser um locutor que não era o melhor, porque ia começar, mas isso me jogou no jornalismo esportivo. Porque eu tinha uma pessoa que dependia de mim e eu dependia dele. Né? E aí a gente inventou viagens assim, ao invés de fazer pela televisão como os caras iam, o Ramon falava, quer saber, nós vamos lá.
Como que vamos lá? Não temos dinheiro nem para... Não, vamos lá, vou dar um jeito. E aí conseguiu um patrocínio ou outro, quando você via, estava na cidade de fora, estava fazendo um jogo de fora. O Ramon eu dizia para ele que se ele investisse o dinheiro que ele ganhava nele, ele seria um cara rico. Mas ele investia muito nessa coisa da equipe, e tem uma coisa que eu me lembro bem, né, que ele fez faculdade primeiro que eu, e eu sei que eu tinha... precisava pagar a faculdade. E aí vou pegar um valor hipotético que não lembro da época, vamos dizer que hoje seriam R$1.400. Eu precisava exatamente desse valor para fechar uma situação na faculdade e continuar. Ele foi lá, conseguiu um patrocínio de exato para você. Ele falou, olha, tá aqui. Eu falei, mas como assim? Ninguém vai num lugar e não tira a sua parte. Né? Ele deveria me dar 1.000 e eu correr pelos 400. Eu falei, não, tá aqui, vai logo, resolve esse negócio que... E sempre foi assim com outras pessoas, e isso me colocou na confiança de ser, né, o cara do esporte. E aí, rapaz, quando eu passo no concurso da TVE, tinha que preparar o jornalismo e tudo mais, e 2 locutores não deram certo. Falei, quer saber, eu vou aplicar o futebol nesse negócio aqui. O jornalismo ainda era, está começando agora o programa tal, não sei das quantas, vamos entrevistar agora Mariano Cabreira. E eu, como não conseguia fazer aquilo, inaugurei estamos chegando aqui com o Mariano, que vai falar com a gente, e aquilo pegou. A partir dali, esse estilo... Uma coisa mais informal. Bem mais solto. Na época, o Thiago Leifert estava também estreando na Globo, quebrando essa questão toda. E aí começou. Hoje você tem vários locutores noticiaristas, jornalistas que vão nessa vibe, né? Tirou essa coisa do vozeirão. A coisa do formal. Tinha uma postura, né? Tinha um jeito de ser. Hoje no programa eu falo assim, né? Nós vamos partir, vamos para o intervalo, sorta aí o trem do intervalo, mas é um jeito natural, eu falo assim, eu não imposto a voz para falar. E eu consigo colocar isso junto com, por exemplo, né, dizer, olha, estou conversando aqui com o Mariano e ele sabe que é de bom alvitre que a gente fala, como assim, alvitre, que é isso? Então você consegue dar uma brincada com o rebuscado e o povão ao mesmo tempo. Consegue, na verdade, se construir uma linguagem de chegar até na casa das pessoas, porque a linguagem da FM do Aspesi era uma coisa de elite. Ninguém, né? Depois, quando a coisa foi popularizando, foi chegando, você precisa falar mais olho no olho mesmo, ainda mais agora com rede social, tudo sendo transmitido ao vivo. Com o advento da questão de você ter cara, né? Isso passou a ser diferente. Eu acho que hoje ainda caberia, né? Tanto que nós temos aí em rádios, nós temos a Rádio Ísia Morena, que tem esse estilo, né? Então eu sempre achei que cabia todo mundo, mas eu tive ou a sorte, ou sei lá o que, de conseguir juntar isso, né? Tanto que eu sou o desespero dos donos de rádio, né? O cara pega a pesquisa e fala, peraí, aqui deu classe A, B, C, D, você está em todas as classes, cada um de um jeito. Não faz sentido. Hoje, né, nós estamos fazendo esse programa no meio no comecinho, aliás, de dezembro, né, de 2023. Hoje, exatamente hoje, o dono da rádio que eu estou, da Mega, me chamou um pouquinho antes de começar o programa. Hoje eu venho aqui. Eu estou com uma pesquisa aqui, rapaz, eu vou falar só do seu programa. Eu nunca vi uma pesquisa. Eu falei, por quê? Você está... É o único programa da rádio que lidera em todos os públicos aí. E aí mostrou, eu fiquei bravo porque eu liderava, mas menos no público de 35 a 45. Ainda que líder não dobrava como dobrar os outros. Mas está preocupado com o quê? Eu falei, porque aqui tem um erro. Como é que eu posso falar bem para esse e não para esse? Ele falou, mas isso é o normal de você não atender todos os públicos. Mas eu persigo isso, sabe? De ir, falei, não, aqui tem um erro. Eu não estou comunicando legal para essa galera de 35 a 45. Tem que arrumar uma... mas era assim, já era de 10 a 7%, não era preocupação para ele, né? Mas para mim, por que nas outras dobrava? O cara tinha 5 e eu 10, e naquela tinha 10 e o cara 7, quase do 8. A pesquisa comparativa com as outras... Com as outras emissoras. E aí, como todo bom dono de rádio, ele não me mostrou toda a pesquisa, nem essa eu peguei, né? Na tela do computador. Mostrou só o meu horário, né? E assim, menos de 3 meses... Nós estamos numa rádio que não me trabalhou, né, nas redes sociais. Na rede social, sim. Mas não fez uma mídia em cima até porque eu pedi que a gente chegasse dessa forma. Inclusive, ele queria que o nome do programa fosse Joel Meio-Dia. Eu falei, não, vamos de Mega Meio-Dia e não vamos fazer estardalhaço para a gente sentir, né? Ver como é que o público reage. Agora, é uma coisa que eu não me iludo, viu, Maria? Não sei quem que é esse público, não sei o tamanho dele. Se você pesquisou... 1.000 pessoas, e aí você pode falar melhor que eu por conhecer mais de estatística, né, de pesquisas.
eu fico naquelas 1000, então, entendeu? Falando de estatística, aliás, isso eu acompanhei muito pesquisa política. E tem que saber ler a pesquisa, né? E aí, estatisticamente, uma vez eu discutindo com um cara de estatística, eu falei, qual a diferença de uma pesquisa? Campo Grande, a média na época era 720 questionários. Qual que é a diferença de 720 para se fizer 5.000 não é melhor? Ele falou, não é, porque estatística, aí ele explicou a ciência, como é que você tem a visão geral, os pesos todos, como é que você faz. Se você faz acima disso, distorce. Aí você tem uma informação, como é que é? É como se você bebesse muita água, que vai te fazer mal. Tudo que você muito faz mal. Desanda a forma do... Tem um número que é suficiente para você ler a estatística. 2 colherinhas de açúcar, 4 de café e tanto de água. É a fórmula. Se colocar mais açúcar ou mais café... Ou mais ou menos, ela dá um ponto diferente. Você pode até fazer um pouco menos ou um pouco mais, mas você tem que ter um outro olhar que é diferente para cada pesquisa para fazer isso. Mas uma pesquisa em Campo Grande hoje ainda passa de 800 questionários, ela te dá uma leitura e assim, fantástica. Como ele me autorizou o nome da pesquisa, é uma pesquisa Cantar Ibope, né? O Ibope é de fora e tal, então assim, dá uma E é a que faz segurança. pelos meios de comunicação aqui, já faz há muito tempo, né? Ela é aqui. E é um consórcio de veículos de comunicação. É que o governo usa para fazer mídia e tal. Para saber quem está pontuando melhor, recebe tanto, quem está mais ou menos, é isso aí. Não, eles fazem... É o alcance, né? Eu quero colocar minha mídia para alcançar tantas pessoas, vou aqui... É mais ou menos isso. Mas 3 meses você está liderando? Liderando, assim, e dobrando em algumas. E tem até uma emissora que tem um programa um pouco mais formal, né? Uma delas que a gente ganha, essa a gente dobra. E a nossa audiência maior, é a coisa que eu achei engraçada, a nossa audiência maior é no público com nível superior. Mas é o pessoal que consome mais... O jornalismo, né? Porém, uma rádio que só tem notícias aqui de uma grande rede, não pontua legal. Então, o nosso público não quer ouvir a entrevista pasteurizada, ela quer ela comentada. Eu tinha esse indicativo já, mas eu não quis, eu teimei com ele. Que é quando o cara me manda uma mensagem, você não vai comentar sobre tal fato? Né? Aí a moça que faz comigo, a Mariana, ela lê. Né? E o cara fala, mas não é só para ler, é para comentar. Eu demorei a entender que as pessoas querem a sua opinião. Que é uma diferença entre a notícia e a sua opinião sobre a notícia. E a opinião vem demais. O que as pessoas às vezes não entendem é que a nossa opinião aqui, se você expressa ela, você cria alguns inimigos. Mas o grande lance de quem comenta é você saber exatamente isso. Quem é que são seus adversários e quem é que você está agradando. Não tem notícia imune. Não tem jeito. Não tem jeito. Você vai ter uma carga ideológica, vai ter uma carga de informação e você vai estar falando contra alguém. Mesmo que você fala de um produto da Coca-Cola, você vai estar contrariando o Guaraná Antártica. E nós tivemos aí recentemente uma operação do GAECO, né, em que eu tive que falar nomes. E falar nomes já é ruim. Né? Fulano falou o nome aqui do cara, um amigo não sei de quem, mas não tem jeito, né? A notícia é com nomes, né? Se a informação, se o processo ali, o inquérito tem o nome, não tem como você não dar o nome. E esses negócios principalmente gente que convive com esse espaço de poder é complicado. Muito. Me lembro de uma vez, eu era presidente do PT, cheguei na Assembleia quando passou aquela denúncia do Cachoeira, que ia abrir uma CPI do Cachoeira, início do governo Lula. E aí um cara do PSDB me chegou, tirando sarro, e daí, e agora? Eu me lembro até hoje que eu disse para ele, falei, cara, não comemora essas coisas. Porque eu vou dizer uma coisa, quem vive na periferia, que é nem nós, eu e você, que a gente depende dos outros, isso vai acabar diminuindo para nós. Ou bem ou mal, eu não sei de onde que vem, mas a gente está sobrevivendo. E isso, à medida que aperta, vai tirando a gente fora. Não deu outra, rapaz. Ele está numa pendura, depois saiu fora. Porque à medida que as coisas vão chegando, a fiscalização vai apertando, aquele contingente que há 15, 20 anos atrás era sustentado nos caixadores da vida, não se sustenta mais. Hoje é tudo oficial. E assim, essa sinceridade, né, ela está cada vez mais distante, né? Eu me lembro que uma vez conversando... Ou é nós que vivemos no outro patamar? Talvez seja, mas a gente tem que se adaptar e não ser sincero. Esse é um problema.
Porque eu me lembro aqui de 2 deputados, na verdade, né? Um que foi até governador, que ele disse o seguinte, ele falou assim, olha, mas não existe, isso não é entrevista, não existe campanha sem caixa 2. Tá, mas não existe campanha sem caixa 2, funciona assim, assim. Ninguém contestou ele. Por quê? Porque não existia campanha sem caixa 2. E aí eu me lembro de um outro, né, de Dourados, deputado, até foi preso numa operação, mas aí a gente conversando um dia, ele falou, rapaz, estou aqui pensando, não dá mais para fazer política direito. Falei, por quê? Falei, porque hoje todo mundo fica sabendo todas as coisas. Mas deputado não é para saber, é na minha inocência. Né? Então a política, a frase, não sei se ela cabe hoje ainda, é igual salsicha, né? Você descobrir como é que faz, você não come nunca mais aquilo lá. Não, tem uma frase do Zé, uma fala do Zeca que a gente estava discutindo na reeleição dele, discutindo composição de chapa, e eu falei de um nome. Não, esse não. Aí ele pensou um pouquinho, que era um cara, tinha isso, não, o que se falava dele. Aí ele balançou a cabeça e falou assim, o duro que na política não tem trigo limpo, viu, presidente? É bem isso. Mas isso, quando eu falo que eu sinto falta um pouco, e você tem razão, que talvez outros estilos preencham a lacuna, né? São os lacradores, os que falam... Mas essas tiradas imediatas eu acho que ainda faz muita falta. Você não vê um grande debate na tribuna hoje, né? Hoje você vê a oposição, são 2, 3 deputados, estou falando de Estado, né, que falam para ninguém, que publicam só nos blogs deles, a gente não tem mais os embates famosos, né? E eles, na verdade, a oposição na Assembleia, falando, eles continuam tentando buscar a lacração sempre. Não é um debate que tenha conteúdo, ou pelo menos não para que eu consuma, né? Ou que a gente consuma, esse conteúdo que é a respeito de uma proposta de combater mesmo a ideia, aquilo que se vem. Eles são muito fato. Eles pegam um fato e querem lacrar em cima desse fato. Agora, esses dias, um deles, acho que foi enfim, que saiu ameaçando ir para o Ministério Público porque os deputados estavam acusando que o Riedel tinha intervido diretamente na Comissão de Constituição e Justiça, parará e tal, e que ia acionar o Ministério Público a investigar a própria Assembleia. Isso é uma coisa que você nunca vi isso, deputado querendo que o Ministério Público investigue a Assembleia. Isso não é dar tiro no pé, não, isso é dar tiro na cabeça. Porque... Eu vi um desses deputados aí, no programa até falei o nome, né? E porque eu li a matéria na rede social dele. Depois da nossa pressão, o governo disse que não vai aumentar esse ICMS. Deputado, todo respeito, é a sua pressão, é o medo do senhor e meu aqui. Isso é mais isso na rádio, eu falo. Não, o governador aumentou, ele vai ficar com medo, então por isso que ele não aumentou. Não é só eu e o senhor, somos nós dois aqui. O resto da Assembleia não vale nada, mas nós dois aqui na comunicação e o senhor lá, pressionamos o Riedel, deve estar morrendo de medo de subir o ICMS. Quer dizer, ele quer lacrar em cima de uma coisa absurda. Eu vejo que essas lacrações não têm autoridade social. Fala para a bolha dele que vai... É uma fórmula que os elegeu e que não os reelegerá, né? Não, com certeza, eu não acredito nisso. Eles chegaram numa vitrine para vender o produto, agora o produto é estragado, né? Mas nós estamos falando de política e vamos falar um pouco de você, Joel. Como que a política... Claro, você convive com política, fala de política, mas como é que a política, você começou a se interessar pela política? Na verdade, eu me interessei por algumas coisas que levaram à política. Eu me interesso pelo futebol, né? E a política é muito disso hoje. Sempre foi, aliás, né? Se você tem um time bom, você pode ganhar. Se você tem investimento no time, você mais ainda. Se alguém no seu time não joga... investimento, você contrata craque. Se um dos caras não jogar bem, ele pode perder. Né? O zagueiro pode fazer, se tomar um gol no finalzinho, o coordenador de campanha também. E aí é muito isso. Eu acho que o esporte ele dá essa coisa para toda a vida, né? De você, inclusive, se sacrificar pelo outro, de o resultado nunca ser o resultado final porque tem outro jogo, né? A substituição às vezes é necessária. Quem é substituído fica triste, pode jogar no time adversário e fazer gol em você. Então foi assim, me interesso pelo futebol, na sequência pelo jornalismo. E uma coisa que talvez eu não tenha falado muito, não sei nem porquê, uma coisa que me levou para a política foi poder fazer alguma coisa contra a injustiça. Né? E eu descobri isso há pouco tempo que isso me incomodava, tanto que eu começo a fazer direito no começo desse ano. Comecei a fazer direito no começo desse ano. Termino agora o segundo semestre de direito. 52 anos para fazer direito agora.
Porque me parece que é um mecanismo de poder fazer alguma coisa, né? Principalmente, e aí pode parecer uma coisa tipo para lacrar também, mas algo que sempre me deixou muito chateado é o ser enganado. Você compra uma coisa e não é aquilo. Você compra um carro e não é. Até aí é meio problema. Ele fica gigante quando quem comprou só tinha aquele dinheiro. Né? E eu vi muito isso acontecer na minha casa. E meu pai fala, não adianta brigar com o mercado e tal, o tamanho do mercado. Não, eu vou troco, não adianta voltar lá, porque o cara não vai dar o troco. Mas não adianta, né? E aí, pesquisando, vendo essa coisa de direito do consumidor, eu falei, cara, esse negócio é um negócio que dá para você ajudar alguém. Porque a satisfação de fazer por uma pessoa que não tem condição, ela é gigantesca. Você consegue ampliar isso para a política? Não sei, gostaria de tentar. Né, de ampliar isso. Quando a gente fala aqui do deputado que podia lá, não podia estar defendendo uma causa, sei lá, nós temos aqui, e aí, gente, não é questão de ser inocente. Mas que dava para brigar com esse tamanho dessa conta de energia, dava. Dá. Dá. Sabe, você vai ganhar? Não sei, mas alguém tem que gritar. Não é possível estar todo mundo acomodado. Né? Me leva a pensar, e eu não gosto de pensar essas coisas, que todo mundo está levando vantagem. Eu não posso, Maria, não sei, eu vou pegar em reais, tá? 10 reais, 15 reais. Não pode, eu pagava 7 reais de luz, de energia, e veio 11. Não pode acontecer isso. E aí eu falei, estou vendo aqui, é só comigo. Aí você começa a ver no grupo da rua, as pessoas reclamando, e vai ficar, sabe como? Por isso mesmo, porque sempre foi assim. Aí você pega, vamos para o âmbito mais perto aqui, eu conversando com o seu João Rezende, presidente do consórcio Guaicurus. Seu João, me explicou, abriu uma planilha, aqui nós perdemos, porque aqui, sempre me respeitaram como jornalista, aqui a gente perde uma gratuidade, aqui não sei das quantas, que tá, isso aqui não compensa. Inocentemente eu falo, por que o senhor não larga esse trem então? Essas respostas, alguém tinha que fazer no parlamento da tribuna. Por que não larga? Por que alguém faz um contrato de 30 anos? Não, porque isso precisa. Tudo bem, mas. Tem estabilidade. Mas eu preciso que você me mostre isso. Porque quando eu vou no mecânico e ele fala que ele trocou o negócio, eu quero que ele me fale como que essa peça funciona e por que ele trocou. A política não pode ser assim, Maria. Ela não pode contar para o cara como é que foi, não. Ela é salsicha, né? Se ela contar, você vai entender que não é bem assim. Mas esse debate sobre as empresas, principalmente empresa de energia e empresa... As concessões, né? As concessões, depois de muito tempo vem um debate sobre por que é que se privatiza. Porque o discurso da elite de que o Estado só tem que administrar educação e saúde é porque isso dá muita despesa, muito trabalho. Agora, se pegar uma empresa como era a Enersul, lucrativa, bem administrada, limpa, bem arrumada. Por que é que se privatizou a Enersul? Lá atrás, se a gente for voltar, por motivo nenhum, foi só para fazer dinheiro, para fazer campanha eleitoral. Porque a Enersul, ela era a fonte de financiamento do Estado. O doutor Pedro recorria às contas a capacidade da Enersul, como o Lula hoje faz com a Petrobras, a arrecadação da Enersul investia no Estado. Ela era o suporte de entrada financeira, além do próprio imposto que entra na fonte zero, tinha um mecanismo legal para fazer esse caixa. A Enersul investia no Estado. Assim como a Sanesul tem capacidade para investir no Estado. O saneamento é feito pela Sanesul, que não é feito pelo Estado. Então, essas questões precisavam ser faladas, apontadas pelo menos. Por exemplo, se a Energisa fosse pública, com certeza você tinha um deputado, você tinha um amigo que era diretor, que ia te atender, ia te explicar por que isso estava crescendo. Porque a empresa pública, no ponto de vista do Estado, ela não é para dar lucro, é para ela atender a população. É aí que eu entro num debate quando eu falo da Energisa, e aí eu briguei e todo mundo gosta. Mas quando eu falo outra parte, ficam bravos comigo. Eu falo, mas isso não é culpa da Energisa, tá, gente? E não é. Ela é uma empresa que ela precisa dar lucro para quem investe nela, Sim. Os acionistas. Então, o que ela faz? E aí ninguém tem como discordar disso. Ela presta um serviço de excelência. Porque quando acontece uma coisa na sua rua, tem 50 caminhões lá e todo mundo capacitado com EP, com as matérias, trabalhando. Ou seja, ela presta um serviço de excelência. Muito caro. Né? E ela não tem concorrência, né?
É monopólio. Então, assim, não dá para você brigar com ela. Nós precisamos brigar com o mecanismo que colocou lá e que a gente não consegue mexer mais. Então, o processo de privatização tem que ser revisto. Tem que ter uma fiscalização. E algumas outras coisas, Mariano, por isso que eu falo, se eu tivesse uma oportunidade de brigar por isso, e tinha isso antes, né, as pessoas, e tem em outros lugares, né, de alguém que possa usar o microfone para perguntar e para colocar algumas situações, você pega, por exemplo, o absurdo que é a saúde. Por que é que tudo que dá despesa, quem paga o município e o estado, e o que dá lucro como exame, não sei das quantas, é uma empresa de alguém que não sei o que toca aquilo? Né? Quem que é? A do médico, doutor fulano de tal, não sei o que. Ué, peraí. Aí, a gente chegou aqui, gente, e eu tenho amigos médicos que falam, poxa, você está falando, do médico que atende no entorno da Santa Casa, no plantão dele, ele está atendendo no consultório. Ele liga lá, tá cheio aí já? Aí vai lá atender 5 minutos, as pessoas estão esperando. As pessoas estão vendo isso. Isso precisa ser mexido. Não, acabou de ganhar um processo, uma médica aqui no Mato Grosso do Sul, que tinha 4 empregos. Ela trabalhava 80, 90 horas por semana. Né? E ela ganhou, o Tribunal de Justiça deu ganho de causa para ela, que ela não estava ferindo nada. Como é que pode? Se a lei diz que médico e professor são as duas, e juiz, me parece, são as duas ocupações que pode ter dois empregos. Ela tem 4. Mas se Deus é onisciente, onipresente, por que ela não pode ser, né? Porque ela não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Não, tinha que estar em 4. 4 lugares ao mesmo tempo. E assim, são questões muito imorais, eu acho que precisam ser resolvidas, sabe? Eu acho que existem coisas que 1 mais 1 é 2, mas quando é 6, você não consegue fechar. Mas quando já fez a passagem o Antônio João e a mãe dele também já, mas quando nós assumimos o BIF, foi secretário de administração. E cortou a aposentadoria da mãe do Antônio João. Ela tinha 4 aposentadorias. Aí cortou, pagou só uma, que era o correto. Ele ganhou um ano de pau no Correio do Estado todo dia. Mas ele manteve. Uma vez eu cheguei para uma campanha eleitoral e eu sempre fiz as campanhas, a parte técnica de montar programas, né? Aí eu tava, mas essa não foi, essa acho que foi numa entrevista. O Reinaldo chegou para dar entrevista. Falei, ô deputado, pelo amor de Deus, o senhor colocou o Antônio João de suplente, de senador, o Antônio João de senador na sua chapa. Ele falou, meu irmão, vai ser a campanha mais tranquila da face da terra. O Correio não vai me bater. E tinha, não sei se tem essa cultura ainda o político eu não sei, viu, Mariana? E aí, você por lidar um pouco mais de perto, talvez eu sinta isso um dia, né? Me enveredar por esse lado. Esse medo de que falem mal de você. Ele não dorme, porque alguém disse, Mariano estava com olheiras, parece que ele passou a noite acordado. O cara não dorme mais. Mas eu vivi isso. Você acalmou o político já? Muitas vezes. Água com açúcar? Mas eu vivi esse negócio, porque quando eu fui candidato a presidente do PT, o Delcídio não me queria presidente e o Antônio João era suplente dele. O Antônio João foi fora de brincadeira. Você tinha um senador contra você ou não era senador ainda? Já era senador. Uma guerrinha também? Não, eu me elegi presidente. O Zeca só veio para minha campanha na última semana. Mas era o Zeca, o Wander, o João Grandão, o Bife, todos os deputados contra, e eu tinha a base do partido. E eu sobrevivi com muito jeito, até na última semana o Zeca veio para a campanha, porque ele não queria o outro candidato e sobrou para mim. Porque também isso eu aprendi na política, que você não ganha por ser o melhor, você ganha por ser o menos pior. E você tem que errar menos que o adversário. Mas foram 10 meses, todos os dias eu tinha a primeira ou a terceira página do Correio do Estado, todos os dias. Tinha dia que eu falava, não, hoje eu abro um processo contra esse... Aí pensava, lia, aquele negócio de escrever a carta, depois o telegrama e tal, eu chegava no final do dia, eu nunca reclamei para ele. Foram 10 meses e eu ganhei a eleição, sem problema nenhum. O processo natural da campanha. Mas esse negócio o pessoal tem muito medo, mas é o que o entorno do candidato passa para o candidato da notícia. E isso atinge, né? Eu estou aqui brincando. Como você falou, eu me lembrei que numa eleição, eu comecei uma campanha para deputado e alguém colocou assim, Joel Silva que tem a filha o filho do Joel Silva cuida das mídias do governo e ele agora é candidato.
Pai, eu fiquei um tempo pensando se eu não tinha filho mesmo, né? Porque eu só tenho uma filha, né? E que não tinha idade para isso. Mas o pai, eu dei uma pensada, eu falei, será que, né? E aí... Aquele dia... porque os caras ficam assim, não, e assim, reconhecido, né? Porque trabalha e é meu filho que todo mundo conhece. Eu falei, será que, né? Não sei, será que, né, nós fizemos um filho, nós não lembramos, porque, né? E aí é complicado. Agora, imagina um cara que é suscetível a esse tipo de Mas antes das fake news e mídias sociais, o primeiro processo para desestabilizar o aniversário era atacar a mulher. A família do... Era arrumar um amante. Isso é uma tática terrorista, né? Você vai na família e é guerrilha mesmo, né? Isso era muito comum no movimento sindical, e eu fiz muito movimento sindical. Isso era... Ou arrumava um filho para o cara... Pesquisa a vida desse cara, você não tinha namorada, né? Não, só soltar. Porque você solta um boato que diz que você tem um filho que você não sabe, que você não... Mas qual que é a reação da sua companheira? Pinta uma roupa aí. E aí até você... Esse tempo que você perde para você acalmar em casa é o tempo que você perde na campanha. Então, eu sempre orientei os candidatos a não responder. Não responda. Não responda. Ah, mas eu preciso responder. Não responda. E é difícil segurar, né? O cara precisa... Mas eu tive duas experiências, de uma de não responder e de outra de responder. Eu fui coordenar a primeira campanha do João Grandão para os sindicatos bancários de Dourados. E o pessoal que a gente disputava era o pessoal do PCB, da Federação dos Bancários. E a gente CUT e eles Federação do Bancário. E aí começou a circular o boato que o João Grandão tinha um filho bastardo. E o João queria responder, ele queria fazer um boletim, que ele queria responder, que ele não... Falei, tá, chamei ele, falei, tá. Difícil segurar o João aquele tamanho dele. Daí, o que você vai fazer? Não, que eu preciso soltar um boletim. Eu falei, tudo bem. Você vai soltar um boletim que você não tem filho, e daí? Para quem que você vai soltar? Onde você vai soltar? Não, mas esses caras não podem estar falando isso, porque o que fica a minha mulher? Eu falei, claro, sua mulher, ela confia em você, sabe? Você já pulou a cerca alguma vez? Não, o que é isso, rapaz? Você me respeita. Eu falei, mas então você não tem que responder. Consegui segurar, não respondeu e ganhou a eleição. O Hilton Acosta, agora em 2018, teve uma busca e apreensão na casa dele de uma denúncia vazia, que de fato ele não tinha absolutamente nada, mas dia que ele tinha desviado dinheiro e tal, deu busca e apreensão na casa dele. Eu falei, não sai de casa, fica o dia inteiro, não sai para dar entrevista. Fica, não tem que responder. Não, porque não pode ficar assim, porque não pode... Saiu e deu entrevista na TV Morena. Saiu exatamente o corte que eles queriam dar. Porque entre eu e a TV e o governo, quem que a TV Morena vai puxar? Com certeza vai para o lado do governo, né? Afinal de contas, é quem financia a maioria das situações. E eles só editam, 2 segundos, só aquela sua cara de espanto. Olha, Mariano, como jornalista, posso dizer para você que somos cruéis nesse ponto. Então, se você responder, você reproduz. Porque uma coisa é a notícia, outra coisa é a repercussão do fato. A gente fala aí vem o futebol de novo, né? A gente fala que você está dando credibilidade a uma pergunta que não existe. Se você responder, ela passa a existir. Passa. Aí você vai para negar. Você passa a afirmar que ela... Então, em política, em campanha, não se responde ataque. A não ser que seja numa estratégia, mas uma ação de resposta, alguma coisa, mas que não seja... A gente pode dizer assim, né? Numa eleição, você não responde as mentiras, só responde se for verdade, né? É melhor ignorar. Qualquer que seja o fato, você tem que ignorar. Como é que você sai fora, tem que ignorar. Porque se for na TV Morena, você não controla a edição. Não, acho que TV nenhuma hoje, e os sites são muito irresponsáveis, né? Os veículos, os sites principalmente, eles não têm uma cara, né? Eles não têm uma obrigação. E eles só alimentam se você dá uma notícia. Se você for lá responder, aí eles vão... porque aí a coisa é trabalhada nesse sentido. Então, a orientação que eu sempre faço é não responder. Não, de jeito nenhum. Mas a gente estava falando de você na política. Esse ano, como é que está? Eu sempre tive uma vontade, mas isso sempre foi, entre aspas, barrado pelos programas que eu tive, porque para o cara de rádio implica ele sair do ar, né? E assim, eu sou um profissional da comunicação. Eu não fui para a comunicação, da política para a comunicação, né? Como acontece com alguns. O fulano tem um programa de rádio, tá, mas ele é vereador. Tá, mas ele é médico. Eu não, eu vivo da comunicação. Quando a legislação diz que eu preciso me afastar 3 meses antes, ou 4, não me lembro agora, 3 meses. eu precisava falar o que eu vou comer nesse tempo, né?
Ah, não, mas aí o partido, não sei se no estatuto do partido está Não. que ele vai alimentar o candidato, até porque não sou só eu, né? Então, assim, não tem isso, mas é claro que eu estou brincando, mas implicava muito com isso. Se o dono do veículo não concorda com aquilo, você não tem para onde voltar depois. É muito complicado você. E na comunicação, quando você está num patamar de que o teu programa é legal e tal, alguém quer ele, né? E quando você constrói, quem entrar ali ainda tem uma sobrevida, um recall, que passa por sucesso. Se o cara for... E tem a questão que o cara também pode ser competente. É. Aí você não volta mais mesmo. Então isso sempre me barrou um pouco. Eu nunca tive assim, uma situação de... E na política não dá para você ser candidato de você mesmo. É uma coisa que eu aprendi, alguém tem que pegar na sua mão e falar, você vai vir comigo e você é o cara. Salvo alguns fenômenos que a gente já teve, mas ainda assim, né, tem muito menos de fenômeno, mais de estratégia de qualquer coisa. Eu nunca tive esse convite como agora. Né? Agora eu fui convidado por praticamente todas as lideranças de partido para sair candidato a uma vaga na Câmara Municipal, né, de vereadores. Então, está conversando com... essa decisão ela pode ser tomada até meia-noite de 31 de março. E eu ainda tenho um agravante que eu sou funcionário público, né? Eu preciso me afastar do serviço 6 público. meses nesse caso. 6 meses antes de... Mas aí... Não, funcionário público não é 6 meses. Se você 4 meses, né? É 4 meses. A minha produção, a produção do Mariano está dizendo que são 4 meses. E aí, só que nesse caso você é remunerado, se não me falha a memória. Sim. Então, você não perde o salário. Eu estou um pouco mais à vontade para isso. Tendo um grupo, eu acredito que a gente consegue reunir. Porque hoje eu vejo muito disso. Cara, você tem que sair, eu estou com você. Né? Então você pega 10 desses, 4 devem estar realmente. Mas é um que precisa para um start, eu acho. Acho que dessa vez, sim. Eu fiz uma campanha que não foi campanha para deputado, mas eu só fiz Campo Grande e parei quase que um mês antes. Se a campanha é 40 dias, eu fiz 10 dias só. Né? Para o cara lembrar de você no dia da eleição, tem que querer muito, né? E aí eu tive, aqui em Campo Grande, 800 e poucos votos. Quer dizer, hoje seriam 1.500 votos. Mas mesmo assim, 800 votos, para você botar na fila, para você apertar a mão... É muito. Eu não apertei essas mãos, mas uma certeza que eu tenho, Mariana, e não sei se isso em política vale, pretendo aprender, é um dado estranho, né? Eu fiz uma reunião, é o único lugar fora que eu fiz, em Dois Irmãos do Buriti. Eu fiz uma reunião lá, para 25 a 30 pessoas. Eu tive 31 votos lá. Oh. Eu falei, para todo mundo que eu falei, eu votou. Todo mundo ainda teve gente que buscou mais uns ainda. Isso é um dado? Não sei, mas assim, são coisas que te levam a acreditar que é possível, né? Então, assim, se eu tive 800 e poucos votos em Campo Grande, eu não fui em 800 e poucas casas, então essa coisa multiplica, né? E aí eu aprendi que você consegue ver aonde são esses votos. E realmente, nos lugares que eu fui bem recebido, então eu comecei a entender que o olhar do eleitor, ele é sincero, o olhar. Né? Quando, na verdade... Na política eu vi muita gente dizer aquele negócio, eu fui traído, porque o cara tinha se comprometido que a família toda ia votar e não votou e tal. O problema é que o eleitor é educado. Você aperta a mão de um cara e fala, conta com seu voto. Ele não vai falar para você que ele já tem compromisso, que ele não vai votar em você. Ele vai dizer, conta comigo e com minha família. E aí tem outra coisa, e se ele disser que não vota em você, e se você se eleger? Ele tem um problema, né? Ele pode precisar pedir alguma coisa depois. Então o eleitor nunca vai dizer que ele não vai votar. O problema é aprender a separar quem é de fato apoio, quem está apoiando e colocar esses apoios a se movimentar. Porque o voto, ele é decidido na última semana. E eu cometi um erro, Mariano, que aí talvez eu seja até um pouco de case, né? Que foi, eu ia na reunião, publicava no meu Facebook, o pessoal que estava lá e tudo mais, e recebi depois da eleição, durante, passou um pessoal aqui, eu mapeei os meus eleitores para quem olhar e falar, bom, o voto do Joel é frágil, né? Porque ele não tem dinheiro para segurar o voto. Mas esse é um problema, não tem, eu diria que não tem como se preocupar muito. Isso acontece com todo mundo que está iniciando. Porque para o voto consolidado, quando ele está consolidado, ele não muda. Ele cristaliza mesmo. Eu tive essa experiência também em 2012, eu fui candidato pelo MDB, e tinha um compromisso de estrutura, não teve.
E eu fiz isso, fiz N reuniões e na semana, e o pessoal ligava para mim, Mariano, vai ter? Passou o pessoal aqui que vai deixar. Não, fica tranquilo, pode acertar que não vai ter. Proporcionalmente, a pesquisa indicava que eu faria 4 mil e poucos votos, caí 50%, fiz 2.011 votos. Mas é uma pressão que acontece, mas também existe do modelo de campanha que você faz. Porque eu fiz contando que eu ia ter a estrutura para chegar. Não teve. Essa estrutura se desmonta. Quando você monta num outro jeito, você pode... A perda é menor, mas não tem como você fechar. É perda de tempo você tomar esse cuidado. Se você colocar adesivo, você está marcando... Todas as casas são visitadas, todas. Eu até pouco tempo atrás, duas coisas engraçadas que eu vi. Eu vi uma pessoa com a placa minha, parei para conversar, não, votei em você sim. Falei, mas não tive a placa até hoje. Né? E aí, claro, você cria um laço com essas pessoas e vi uma camiseta, não de política, mas de um evento que eu fiz há algum tempo de futebol, né? A pessoa usando. Também fui atrás, eu falei, não, pô, até votei em você. Então, mas esse o processo de política também é de crescimento. Ele vai se consolidando gradativamente. Não acontece. Ou você tem uma reputação que vem e ela preenche, pegar os casos do Tiririca da vida. O Tiririca não precisou fazer campanha, só aquele negócio mesmo de fazer aquele negócio, ele tem um recall extraordinário. Levou muita gente, né? Que é a reputação que o pessoal vota ou porque gosta dele, ou por sacanagem, ou por protesto, mas vota. Todo mundo sabe quem é o Tiririca, e isso facilita muito. Essa reputação é que leva a esse voto consolidado para fazer isso. E esse processo é um processo que claramente dá para se perceber. Mas então está bem encaminhado a campanha, a decisão dessa vez? Eu acho a decisão, ela é engraçado, né? Porque a decisão está tomada, nada que eu não posso destomar ela. Mas está muito, muito maduro isso. Escolher um lugar que abrigue, né? Eu tenho um problema com um discurso que eu não acredito, então isso afunila um pouco, né? Existem agremiações, se o nome é esse, ou lugares que eu não consigo me sentir bem. E para você vender a sua imagem, a sua ideia, você tem que estar bem, né? Tem. Não dá para você jogar futebol com a camisa muito apertada ou com um sapato que te machuca. Né? E eu aprendi isso há pouco tempo, que na política ou você está entre as pessoas que acreditam em você, que você acredita nelas, ou ali não compensa. Mas muita coisa tem que levar em consideração, tem estrutura, tem quem caminha com você. Eu estou avaliando bem isso, assim, tem algumas pessoas que estão ajudando bastante nisso. Acho que esse é um momento de... E aí, uma coisa que me falou hoje uma presidente de partido, falou, cara, a lacuna que você preenche, não tem ninguém. Eu falei, mas como que não? Nós temos o Lucas, Não. O Lucas, que é um deputado hoje, que possivelmente pode concorrer à prefeitura, ele é do nicho do romantismo, da dona de casa e tal. Você é o cara da briga no bom sentido pela justiça, por alguma coisa. Não tem mais isso. Realmente eu acho que... É um outro nicho. Né? A gente falou um pouco aqui do Picarelli, né? Eu acho que é um espaço que ficou, que a época era comunicada de um jeito, hoje é diferente, né? E eu vejo esse espaço, né? De ser a voz dessas pessoas que falam, você falou o que eu queria falar. Né? Você fala o que eu falaria. Então, assim... Isso dá meio que um gás para ir, meio que uma obrigação até. Acho que cheguei num momento legal, né? Formei a minha filha, graças a Deus tenho uma família, né? É difícil tô casado hoje há 27 anos, né? Minha primeira mulher, a gente é muito fechado nas decisões que são tomadas juntos. A primeira coisa que tem que numa campanha que é importante é isso, se o parceiro ou a parceira está junto. Porque sem... O Tony Gol, ele me consultou, na primeira campanha dele, ele me consultou, eu falei, como é que tá a sua mulher? Não, minha mulher não quer. Cara, você não ganha eleição com sua mulher contra. Hoje eu perguntei para ele, daí você é casado? Não, estou solteiro.
Então você é candidato. O casamento acabou. Não vai, E ele falou para mim, não, entre a política e minha mulher, eu fico com a política. O problema é que eu tenho só um, que é com a minha mãe, que ela falou que ela vota no Carlão. Eu falei, mas o Carlão não é candidato dessa vez. Né? Aí eu falei para ele, ô presidente, o senhor não pode ser candidato, porque eu preciso do voto da minha mãe. Ele falou, não, dessa vez eu vou para a prefeitura ou para vice-prefeito. Mas vai ser candidato a vereador. Se for, não, tem embate lá em casa primeiro, mas agora ele já desocupou o espaço, né? Ele falou que não era, então o espaço... Né? Já voltou. Mas não fui nenhum eleitor dele, não. Minha mãe, quando eu saí do PT, a primeira campanha que eu fiz foi do Eduardo Rocha. Aí eu fui pedir para ela votar. Ela falou, você não tem vergonha, não? Vem me pedir voto. Eu voto no PT. Eu falei, mãe, mas eu estou trabalhando, eu quero saber do seu serviço, nada. O Zeca vinha aqui em casa, tomava tereré comigo, falava Guarani, eu voto no PT, não tem problema. O André me falou isso numa entrevista, ele disse o seguinte, falou, não, eu estou aberto a todos os partidos, né, não sei o quê. Tem o PT também. Eu falei, doutor, com todo esse meu PT, falei, tem uma rusgazinha assim. Talvez o PT seja o que a gente não esteja tão próximo. Ou seja, existe uma questão histórica muito mais personificada em André e Zeca do que em PT e MDB. Né? Sim, com certeza. Eu disse isso para o André e disse para o Zeca na eleição passada antes de governador. Falei para o Zeca, Zeca, está na hora de você e o André deixar o PT... e o MDB sobreviver, fazer um debate, você não pode trazer para vocês, mas o Zeca aquele jeito. Aí falei para o André a mesma coisa, não, mas o Zeca, mas esquece o Zeca, conversa, tem outros interlocutores, começa a construir esse negócio. No meio, na época do começo, o eleitor mais novo não vai lembrar, mas é uma briga tão feia que uma vez eu me lembro do Zeca falando, esse não tem nem nome de homem, é Andréia Putinelli, porque o nome do André é Andréa. Putinelli. E ele até mudou a grafia do nome por conta disso, né? E do mesmo jeito o André com o Zeca. Mas essa oposição, essa briga do Zeca foi até ele chegar no governo. Quando chegou no governo, eu fui presidente do Diretório Municipal, sobrou para mim. O André me processou 30 vezes. 30 era civil, criminal e eleitoral. Cada processo desdobrava. 33 processos, 11 processos que ele fez. Ganhou um porque o Valeriano perdeu o prazo. Eu tive que pagar, acho que 80 cesta básica para uma instituição. Eu era presidente do partido, nem sei quem foi pago. Mas que aí ficou para mim, eu que respondi, eu que ia para cima, que fazia. E o Zeca ficou surfando. O governo fechava com Paulo Bernardo, que era o secretário de Fazenda, fechava com a Mário Sérgio os interesses. Porque aí você tem que se comunicar, tem que fazer. Aliás, você citou o Valeriano, a prova de que na política não dá para ficar com mágoa, né? Porque hoje o Valeriano advoga para todo mundo. Para todo mundo. Fez a vida trabalhando, evidentemente, mas né, sem ter essa coisa da agremiação, né? Aqui estou e faço bem feito aqui. Perdi o prazo do Mariano, mas não perco mais. Mas na época eu já nem importava, mas ele já tinha outros interesses. Mas, João, foi muito bom bater esse papo com você, conversar, falar da sua história. Espero que você tenha sucesso nessa jornada. Se o Ramon tivesse aqui, ia ser um cabo eleitoral de primeira. Eu acho que, eu falo sempre, né? Sempre me lembro das nossas conversas, né? E, curiosamente, a gente se afastou um pouco, porque a época, ele me parece que, eu não vou lembrar, mas a gente estava em lados meio que diferentes. Acabou a eleição. E aí, num dezembro para janeiro, ele mandou um direct do Facebook, né? Eu falei, mas como é que você vai falar aqui? Porque não fala comigo faz tempo e coisa de velho mesmo falar no Facebook, né? Ele brigou, falou, velhinho, é o seguinte, nós precisamos estar mais juntos esse ano, né? Nossas famílias precisam estar mais, porque a gente tinha muito que os mesmos sonhos, né? Nossa esposa, nossas filhas e tal. E aí, passou aquele meio de janeiro e a gente não conseguiu se falar mais e hoje... me faz muita falta. É alguém com quem eu falo, nessa situação, eu perguntaria isso ou eu recorreria a isso. Porque eu sempre recorri a mão nos momentos bem complicados, né? E ele falou, calma, velho, calma que tem jeito isso aí. Ele sabia que não tinha jeito, sabe? Mas aquilo te dava uma calma. Ele nunca era... Ele era o melhor cara para resolver o problema dos outros. Porque os dele mesmo, cabeça dura demais. Eu me lembro dele quando eu era presidente do partido... ele queria fazer aqueles flashbacks, aqueles negócios todinho e tal. Aí ele me pediu para mim... E ele já era o cerimonial do governo. Ele pediu para mim pedir as passagens dos FIVER,
para fazer. Você está do lado do governador. Não, cara, mas para pedir para mim, cara, é muito difícil. Você é presidente do partido, vai, né? Eu tive que viabilizar tudo, passagem, todas as coisas para ele fazer, mas ele mesmo, para ele não pedia. E uma coisa que eu não esqueço também é que eu só confiava no Ramon dirigindo, para poder em estrada. Aí um dia voltando de Aquidauana, e ele dirigia muito bem mesmo, né? Acho que é um dos melhores caras que eu já vi dirigir. Aí tô voltando aqui, eu tô cochilado, a velhinha acordei, falei, que é? Pai, eu fico olhando pra esses morros, parece que é uns cachorros que pular na gente. Falei, meu, você é um cara que gosta no meio de morro? E aí vinha rindo até Campo Grande. E ele com medo dos morros de Aquidauana, que parecia que era um monstro que veio pra cima. Falei, cara, o cara que eu confio pra dirigir e eu durmo, tem medo de É difícil a vida. Mas é isso. Muito bom. Obrigado, muito bom mesmo. Obrigado pelo bate-papo. Eu acho assim, um podcast nesse você pode cobrar o que cobra o psicólogo, porque é uma terapia, viu? O cara sai daqui mais leve. Sucesso nessa caminhada e a gente espera contar com a sua volta aqui como vereador. Obrigado. Na campanha a gente volta. Na campanha a gente eu acho que a gente tem muita coisa para construir, algumas delas juntos aí, para dar uma marejada, né? Para a gente ver como é que as coisas precisam mudar um pouco. Eu tô achando que tá precisando de algumas mudanças, não mudar por mudar, não é o que tá lá tá errado, mas dar uma marejada mesmo, sabe? Mudar um pouquinho algumas situações aí que a gente pode resolver. Bora lá. Da nossa contribuição. Obrigado. Isso aí, tamo aí. Tá subindo as letrinhas? Não precisa.